Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Sexta sim, estamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 101.2. Também estamos em direto via Facebook. É um programa que pode ouvir aqui nesta rádio em diferido aos sábados às 12, aos domingos às 21 horas. Também ver na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças também às quintas, às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Cá estamos nós para comentarmos os assuntos que marcaram esta semana. Absolutamente. E o verão não há meio de chegar. Ou seja, estamos com umas temperaturas aqui no sul. Parece que o inverno está de novo a chegar. É a despedida do inverno para o verão. Exatamente. Mas E, aliás, de uma forma muito forte. vamos ter um início de verão complicado, porque, segundo as previsões do INGC, este ano, e ao contrário do ano passado e dos últimos anos, vamos ter uma época de chuvas muito forte no último trimestre de 2019. Portanto, há a possibilidade de haver cheias já agora no mês de outubro aqui no sul de Moçambique, que é habitualmente uma zona de Moçambique com fraca pluviosidade. Muito bem, Fernando Lima, hoje é um programa em que vamos comentar sobre uma notícia que nos chega de Chimoio, que é formalmente a conclusão do negócio entre a Ocidental e a Total da venda dos ativos da Anadarko, que vai possibilitar um importante encaixe das mais-valias para Moçambique. Vamos olhar também para os pronunciamentos do Presidente da República em relação à situação de Cabo Delgado. A campanha eleitoral também é um tema incontornável neste programa e um pouco também das dívidas ocultas. Mas para já, Fernando Lima, temos dois factos, especialmente nos nossos programas, temos dois fatos de semana. Primeiro, vamos olhar para o Ricardo Baradas e depois vamos olhar para Rui Baltazar. Eu penso que o grande público está familiarizado com a figura de Rui Baltazar, nomeadamente a sua última faceta como Presidente do Conselho Constitucional. Eventualmente conhece menos Ricardo Barradas, que era um cirurgião moçambicano da geração da independência nacional. Eu começaria exatamente pelo percurso do Ricardo Barradas e começar por dizer que, infelizmente, este médico, este cirurgião, partiu na quarta-feira, dia 25 de setembro, dia que assinala o início da luta armada. O Ricardo Barradas, posso dizê-lo sem ser controverso, era um combatente, era um grande combatente, era um homem muito corajoso ao nível de causas. Há muitos médicos, e acho que exatamente por causa do grande empenho social que a classe médica tem no seu dia a dia, vivendo com a pobreza, vivendo com a diversidade das camadas de população que servem, tem esta propensão a serem pessoas de causas. Este era o caso de Ricardo Barradas, só para dar um exemplo. Habitualmente, a cirurgia plástica está ligada a esta questão da estética feminina. Eu acho que o Ricardo Barradas nunca fez uma operação desta natureza. Ele foi treinado por uma equipa de médicos chineses aqui em Moçambique e, aliás, um dos seus alcunhas era Dr. Chipefo. Porquê Dr. Chipefo? Exatamente porque ele tratou muitos queimados exatamente das noites frias de inverno, de pessoas que deixam as suas lamparinas de petróleo e sofrem queimaduras horrorosas, vítima de pequenos incêndios, pequenos e grandes incêndios nas suas casas precárias. Portanto, ele notabilizou-se por fazer estes enxertos
de pele para reconstituir a face e reconstituir também outras partes do corpo destes afetados por estas queimaduras brutais. Outra faceta do Ricardo Barradas é no alívio de muitas amputações brutais que moçambicanos, sobretudo aqui no Sul, Isso durante a guerra. sofreram durante a guerra. E com a seriedade que se impõe, ele criou, vamos dizer, próteses sexuais para aquelas pessoas que ficaram sem o seu sexo por essas amputações. Significa o seguinte, que com a adição de um pedaço de músculo, estas pessoas puderam, em termos relativos, voltar a ter um certo prazer sexual com estes enxertos e também ajudar muitos casais, porque estes problemas provocam sempre questões difíceis entre os casais sobretudo com uma certa idade. Eu estou a referir estes aspectos, mas há muitos outros aspectos, características do Ricardo Barradas, desde a distribuição de panfletos nos bairros pobres aqui de Maputo, na altura Lourenço Marques, durante a transição e durante o período colonial, a participação em peças de teatro, fez parte do movimento estudantil académico, não da face mais formal da associação académica, mas exatamente da ala mais contestatária, mais rebelde do movimento estudantil. Portanto, claro, trabalhou para a universidade, foi diretor da Faculdade de Medicina. Portanto, é uma pessoa notável e é com grande orgulho que lhe presto uma homenagem aqui neste programa. O Dr. Rui Baltazar tem uma outra dimensão, no sentido que trabalhou ou esteve ligado a um outro ramo. Esta semana completou 86 anos. Completou 86 anos não no seu melhor estado de saúde. Os anos vão pesando, as maleitas vão afetando as pessoas, mas teve o carinho de muitos dos seus amigos que o foram homenagear esta terça-feira. Aliás, o Savana publica esta mensagem dos seus amigos e aproveita para lembrar algumas facetas históricas de Moçambique. Eu vou ficar apenas por um detalhe, que é o detalhe do Conselho Constitucional. O Dr. Rui Baltazar, que foi meu professor na Faculdade de Direito, foi o primeiro presidente do Conselho Constitucional e acho que deixou uma marca muito importante. Digamos que este Conselho Constitucional não era um conselho revolucionário, mas a marca de integridade e de conhecimento do Dr. Rui Baltazar está marcada nos seus anos à frente do Conselho Constitucional. Eu espero que Lúcia Ribeiro, que também foi sua aluna, saiba sempre inspirar-se no Dr. Rui Baltazar, no Dr. Teodato Nguana, no Dr. José Norberto Carrilho, para que as resoluções e os pareceres do Conselho Constitucional tenham a dignidade, tenham a integridade e tenham a independência jurídica, que é essa a expectativa dos moçambicanos, e foi esta a expectativa que o Dr. Rui Baltazar criou enquanto à frente do Conselho Constitucional. Aliás, dentro de um sistema político em Moçambique em que não existe independência nos vários órgãos de poder, existe uma subordinação, digamos, ao partido dominante, muitos dos acórdãos do Conselho Constitucional pareciam peças de oposição
passo o comentário grosseiro com que estou a tratar os acórdãos do Conselho Constitucional, mas são peças relevantes e por isso mesmo que é recorrente quando se fala do Conselho Constitucional lembrar-se Rui Baltazar e a sua passagem por este órgão muito importante na vida política de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é um tema muito fresco. Chega-nos de Chimoio após uma reunião entre os executivos da Ocidental e da Total, o encontro que tiveram com o presidente da República, Filipe Nyusi. Foi anunciado que o Estado vai encaixar 880 milhões de dólares das mais-valias resultantes deste negócio entre a Ocidental e a francesa Total. Fernando Lima, isto é um balão de oxigênio para o Estado que, em termos de tesouraria, tinha as calças nas mãos? Não é só um balão de oxigênio para o Estado, é uma bênção para a campanha eleitoral do presidente Nyusi. Portanto, se calhar, já são os isto efeitos... é um ouro sobre azul para o partido. Não, devem ser os efeitos da visita do Papa a Moçambique. Portanto, depois do Papa, a Vicky Holub não é propriamente uma papisa, mas é a CEO da Oxy. O Oxy é o diminutivo porque é conhecido a grande empresa de petróleo e gás ocidental e também o CEO da Total, que é uma empresa francesa. Qual é esta ligação da Total e da Ocidental? É que neste negócio de compra da Anadarko, e aparentemente a Anadarko vai continuar, pelo menos nos próximos tempos, a chamar-se Anadarko Moçambique, a Ocidental comprou toda a Anadarko e separou os interesses da Anadarko em África e vendeu-os à Total. Estima-se que a operação moçambicana foi vendida por 8.800 milhões de dólares. Por isso, eu penso que as mais-valias são calculadas a partir daquele número redondo dos 32%, mas depois isto tem a ver com os anos de atividade, daquilo que foi investido, do que não foi investido, das isenções. Portanto, é todo um cálculo extremamente complicado e sofisticado. Portanto, as mais-valias a favor do Estado moçambicano devem andar à volta dos 10, 12% e, portanto, chega-se a este número dos 850, 880 milhões de dólares. Já antes, tinha estado em Moçambique o vice-presidente da Anadarko, que veio acompanhado por um dos executivos da Chevron. A Chevron inicialmente era a empresa americana que deveria comprar a Anadarko e uma das questões que foi discutida com o presidente Nyusi era exatamente que não haveria esses impasses em relação às mais-valias, que o Estado moçambicano, independentemente de se a Anadarko ou se outras empresas são sediadas em paraísos fiscais, nas Maurícias ou nas Ilhas Caimão ou noutro paraíso qualquer, Moçambique teria direito às mais-valias decorrentes desta transação, e porque, em última análise, afinal, os ativos, as matérias-primas estão em Moçambique, estão nas águas territoriais moçambicanas. Portanto, são boas notícias e não sei se me vou antecipar ao Francisco, para além dos mais de 800 milhões de dólares de mais-valias, também hoje saiu a notícia de que o Banco de Importações e Exportações dos Estados Unidos aprovou ontem, quinta-feira, por resolução unânime, um empréstimo de 5 mil milhões de dólares americanos para o desenvolvimento do projeto de gás na área 1. Portanto,
a Anadarko, ou quem ficar com a Anadarko, tem à sua disposição para já 5 mil milhões de dólares. Ora, nós aqui falamos aquilo que os moçambicanos conhecem mais, são os 2 bis das dívidas ocultas. Só de uma tranche, o Banco do Estado moçambicano, do Estado americano, o Exim Bank, é uma agência federal, exatamente para apoiar as empresas americanas, para apoiar as exportações americanas, pôs 5 milhões para o projeto. E mais, diz frontalmente, sabíamos do interesse chinês e do interesse russo em financiar esta operação, nós fazemos questão que sejam as empresas americanas a beneficiar deste projeto e, portanto, por isso mesmo é que nos boa parte deste dinheiro é para a compra de bens e serviços nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eles fazem, por exemplo, questão de dizer que diretamente há 14.600 trabalhadores americanos que se beneficiam deste empréstimo. Mais que os contribuintes americanos vão receber, das deduções que eles calcularam, vão receber 600 milhões de dólares em taxas e impostos decorrentes destas operações de comércio externo. Mas, nesta resolução, já existe uma cláusula que, independentemente da venda da Anadarko à Total, que é uma empresa francesa, a Total está obrigada a ir comprar estes bens nos Estados Unidos. Portanto, são de facto notícias importantes e são boas notícias para Moçambique. Muitas vezes são estas notícias que também alteram a disposição dos mercados. Ora, nós sabemos que os mercados consideram Moçambique lixo em termos financeiros. Ora, isto não altera dramaticamente, mas ajuda a alterar o clima. Ou seja, se Moçambique é um lixo, como é que um banco ligado ao governo norte-americano está disposto a meter num projeto de gás 5 mil milhões de dólares? Ou seja, há aqui questões que qualquer praça financeira vai equacionar mais. Qualquer praça financeira vai esfregar as mãos, porque isto são bens e serviços que estão a ser fornecidos para este projeto de gás neste país, que muita gente terá que ir ao Google Maps para saber onde é que fica esse país chamado Moçambique. Em termos de contas públicas, apesar de estarmos praticamente em outubro, portanto estamos a entrar no último trimestre do ano, em termos de desenvolvimento na área 1, o que está previsto até ao fim do ano é a conclusão da pista de aviação, cujos fundos já foram disponibilizados, mas vão começar, em princípio, os trabalhos do cais da costagem em Afungi. Portanto, algum dinheiro poderá ser desembolsado, não é desembolsado diretamente para os cofres do Estado moçambicano, mas em termos de contabilidade pública, eventualmente também pode melhorar os números da contabilidade pública. Portanto, são duas boas notícias para o governo de Moçambique. Estamos em campanha eleitoral, claramente isto beneficia Nyusi e indiretamente beneficia o seu partido, o Frelimo. E anuncia-se isso no momento em que eles têm Manica em campanha eleitoral e os próprios executivos das duas companhias garantiram que esse dinheiro estará disponível ainda este ano para o Tesouro Nacional. Também aqui podemos avançar um pouco para frente. Quem governa, quem vai ganhar as eleições, vai encontrar os cofres cheios de dólares. Ao contrário daquilo que Nyusi disse em 2015, quando chegámos, encontramos os cofres vazios. Todo este acordo, todo este projeto foi preparado pelo ministro Max Tonella. Os executivos da Total e da Ocidental
estiveram aqui há 2 semanas, não estiveram com o Presidente, mas estiveram com o Ministro Tonela, portanto, ele que foi, digamos, uma das peças-chave em todo este processo. Digamos que o encontro com o Presidente foi um pouco o selo em cima dos acordos que tinham sido estabelecidos anteriormente via Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Continuamos em Cabo Delgado, mas do outro lado da moeda, olhamos para os pronunciamentos do presidente Nussi sobre a insurgência que está a acontecer ali. E o presidente fala de invasão camuflada, Fernando Lima, que o país está a ser invadido e exigiu uma resposta contundente das forças de defesa e segurança. Que interpretação faz desta declaração do presidente? Bem, isto, e tendo dito, e tendo nós falado do que falámos anteriormente, significa que não há bela sem senão. Portanto, é o reverso da medalha, ou seja, o desenvolvimento do gás aguça os apetites e aguça, nomeadamente, apetites externos. Portanto, aqui não iria dizer que é um pouco esta feição confortável como o nosso governo habitualmente, e todos os governos da Frelimo anteriormente, tiram a carta da mão externa para justificar problemas. Há de facto apetites estratégicos sobre o gás de Moçambique, e portanto há que estar atento. Certamente que nos próximos meses teremos eventualmente contornos mais precisos sobre esse envolvimento externo, mas claramente há na violência em Cabo Delgado uma componente externa e uma componente interna. Muitas vezes o governo anda aos zigue-zagues, tanto diz que são uma cambada de bandidos que andam por ali tentando... E, aliás, este posicionamento do presidente contraria uma versão própria dele que dizia que há grupos sediados na Beira que estão a financiar, e até os garimpeiros foram apontados dele. Sim, o governo tem sido muito errático na própria análise do fenómeno de Cabo Delgado, o que também sugere alguma impreparação das várias instituições ligadas ao governo e ligadas ao Estado em lidar com este assunto. Este é um assunto complexo que deve envolver a academia, deve envolver as confissões religiosas, deve envolver líderes comunitários, deve envolver pesquisa profunda, cruzamento de informação com serviços especializados ao nível das Forças Armadas, da Polícia, dos próprios serviços de informação de Estado. E só assim aqui é possível ter uma fotografia, mesmo que permaneçam áreas de penumbra, permaneçam imagens difusas, mas claramente há muitos contornos que podem emergir desta coordenação de esforços. Por exemplo, é cada vez mais nítido este assumir de responsabilidades por parte do Exército Islâmico. Não há provas contundentes, mas começa a haver maiores evidências, tipo causa e efeito, em relação àquilo que acontece no terreno e depois a reivindicação externa dessas mesmas ações. Mas as ações também são mais contundentes e são ações que não envolvem apenas atividades violentas sobre a população civil, também ataques diretos às forças armadas. De meios sofisticados. Portanto, há claramente uma evolução, também com contornos difusos. Temos vindo a assistir ao apetrechamento das forças que estão no terreno a combater
esta violência. No mês de agosto noticiámos o aparecimento de helicópteros ligeiros, Gazelle no teatro de operações. Portanto, isto pertence a um espólio das Forças Armadas francesas e britânicas. Esta semana há a fotografia de um helicóptero de transporte russo, um Mi-17. Eventualmente pode ser a reposição do Mi-17 que se acidentou em Moeda também há uns meses atrás. O cargueiro russo é um Antonov 124, é nada mais, nada menos que o segundo maior cargueiro do mundo, que aterrou em Nacala, e Nacala tem estas capacidades. Aliás, Nacala era anteriormente a maior base militar portuguesa no norte de Moçambique. Foi sempre cobiçada por interesses russos e americanos, exatamente pela combinação da pista de aviação com a baía de águas profundas de Nacala, e, portanto, isto tudo são notícias que demonstram e evidenciam que, e infelizmente para nós moçambicanos, que o teatro das operações se complica cada vez mais. E já comentávamos na semana passada que o maior envolvimento de forças externas pode também atrair mais violência no terreno. Certamente, por isso mesmo, não só a grande contenção nas declarações dos responsáveis moçambicanos quanto a esse envolvimento, mas mesmo em termos práticos e em termos estratégicos. A ideia de Moçambique é ter o expertise técnico externo, mas evitar a todo custo o envolvimento externo no teatro de operações. Significa que este mercenário americano, o Eric Prince, os Wagner Service e tudo isso, há um tratamento com pinças de todas essas ofertas, exatamente para evitar o envolvimento. Por exemplo, a Embaixada Russa, em declarações russa, negou qualquer envolvimento da Rússia nessas operações. Da Rússia, quando se diz Rússia, isto também é ambíguo, porque há uma Rússia oficial, que seria representada pelas Forças Armadas russas, mas há uma Rússia privada. Inclusivamente sabemos da sofisticação destas forças especiais de segurança, consultores de segurança, que muitas vezes se movem à revelia dos Estados. Lembremos o embaraço com que o governo sul-africano pós-apartheid teve que lidar com o fenómeno dos Executive Outcomes, que eram nada mais, nada menos que uma força mercenária que ajudou a debelar e a aniquilar a UNITA em Angola, recrutados e pagos pelo governo do MPLA, o governo que antes combateu a UNITA, os Executive Outcomes que ajudaram a debelar os focos de violência na Serra Leoa, na Libéria, que participaram em ações militares no Afeganistão e no Iraque, e que na gíria das forças de segurança são chamadas as forças privadas de voluntários. E num determinado momento, inclusive, este debate esteve presente nas próprias Nações Unidas, se isto não poderia ser uma opção em termos de segurança, e destas forças privadas se substituírem aos exércitos formais, porque são mais baratas, são mais eficientes e deixam de causar os embaraços aos Estados. Por exemplo, na África do Sul, no norte da província do Cabo, vivem lá aquilo que são os remanescentes
do Batalhão Búfalo, que teve um papel primordial na guerra em Angola. Habitualmente, contingentes significativos de antigos búfalos são recrutados para operações legais e ilegais em todo o mundo, dada exatamente a capacidade destes homens de participarem nestas operações abertas ou encobertas e num teatro de operações em que o limite é o nosso próprio planeta. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar um pouco para a campanha eleitoral. Fernando Lima, a campanha eleitoral já vai um pouco acima do meio e aparentemente perdeu o fulgor. É cansaço, as mensagens esgotaram. 45 dias de campanha não são muitos. Claro que é muito, e é muito por variados motivos, exatamente pelos temas e pela complexidade dos temas ou pela dificuldade em abordar temas difíceis numa campanha eleitoral em que, em última análise, aquilo que é importante é esperar ou ter a expectativa que o cidadão, o eleitor, deposite o voto na urna e, por outro lado, este é um país pobre. Este é um país pobre. Quer dizer, será que o país pobre se pode dar ao luxo destas caravanas que consomem milhares de litros de gasolina, que consomem milhares de kilowatts de aparelhagens sofisticadas, por exemplo? Eu noto, e por acaso não sei a razão, que a parte musical dos comícios e das caravanas políticas não têm sido mencionadas nas televisões, mas é sobretudo estes shows musicais que atraem estas multidões. Eu não quero fazer publicidade ao Mr. Bao, mas pronto, acho que o Mr. Bao é um cantor notável, é um fenómeno musical em Moçambique. Há uma teoria que diz que o que atrai a mais-valia dos comícios da Frelimo não é o presidente Nyusi, mas é o Mr. Bao e a sua esposa, a Liloca. Vale o que vale esta minha afirmação, mas eu ouço todos os dias esta questão de que as pessoas querem ir a estes eventos porque querem ver ao vivo o Mr. Bao. Tal sorte, por exemplo, que no comício de Nampula, aquele que depois terminou em tragédia, a teoria que circulou é que as pessoas quiseram abandonar o local depois do espetáculo. O presidente normalmente discursa depois do espetáculo, quiseram sair do campo, já não queriam estar lá para acompanhar a mensagem. E depois daquela tragédia mudou-se de estratégia à música, depois também do comício do presidente. Porque é a música que está a atrair as pessoas para... Ouvi essa explicação em relação à tragédia de Nampula e para exatamente estar em alinhamento total com todas as forças que acharam que não deviam tirar dividendos desta tragédia. Eu vou esperar que a polícia ou outra instituição nos venha explicar o que é que de facto aconteceu para que tivessem estas pessoas todas sido esmagadas nos portões deste evento. Mas os artistas são o chamariz principal para estes eventos. Aqui há uns anos atrás, e eu não me apercebi logo de qual era o papel que jogavam estas pessoas. Os comícios eram antecedidos pela largada de paraquedistas. Então, qual era a estratégia? A estratégia era
as pessoas eram concentradas num determinado local, depois fazia-se a largada de paraquedistas e as pessoas ficavam fascinadas pelos paraquedistas e afluíam em massa ao sítio onde portanto, os paraquedistas usavam paraquedas de precisão, ou seja, estes paraquedas mais pequenos que permitem uma pessoa aterrar no sítio que quer, e logo a seguir começava o comício, mais um dos paraquedistas levava a bandeira do partido em questão, exatamente para toda esta largada de paraquedistas ser de facto uma apoteose. E esta era, na altura, esta era a coreografia destes eventos políticos. Agora, e não só agora, na última campanha, portanto, há 5 anos atrás, também foram os músicos e os cantores que foram o principal complemento das mensagens políticas. Um outro ponto, Fernando Lima, se olharmos um pouco para os candidatos presidenciais, temos o candidato da Frelimo, o candidato da RENAM, o candidato do MDM, que está a percorrer o país quase a pé. Também acontece um pouco com o candidato da RENAM, o presidente Nilson vai um pouco de helicóptero. Mas temos um candidato um pouco estranho aqui, o Mário Albino, que é o candidato da música, que não sai de Nampula. Recebeu também por igual 15 milhões de meticais para todos os candidatos presidenciais, mas circula em Nampula. Esta semana deu uma volta ao Chiur e voltou de novo a Nampula. Que fenômeno é este? Bem, há setores que dizem que este foi um candidato plantado ali em Nampula para provocar um pouco de dispersão de votos com o candidato da RENAM. Eu não tenho elementos factuais para fazer esse tipo de afirmações, mas já o pensei várias vezes. Aliás, este não é um fenómeno novo. Em campanhas eleitorais anteriores, houve partidos que inclusivamente ou tinham emblemas com frutos ou com animais. Se estás lembrado, havia um partido que tinha um peru como emblema e, no fim do dia, esses partidos foram criados para dispersar votos. No primeiro parlamento multipartidário, houve um partido que tinha um caju que conseguiu, se não me engano, ou 7 ou 9 deputados à custa do seu emblema, porque as pessoas tomavam aquele caju vermelho como outro símbolo partidário. Eram as primeiras eleições 94. E por muito que os membros dessa coligação partidária ficassem... E houve também um candidato presidencial, o Ria Monacacho Ripoa, que teve por causa dos óculos de Afonso de Acama. Portanto, tudo isso é verdade e tudo isso faz parte da história da democracia e das nossas eleições partidárias. Portanto, como hipótese teórica, para Nampula, é uma hipótese a considerar, uma vez que a previsão é que a RENAMO poderá ganhar Nampula. Portanto, é importante quebrar o voto ou dividir o voto na RENAMO. A questão que se coloca é se uma força partidária tipo a MUSI terá força suficiente para quebrar este voto, porque um dos fenómenos destas eleições, por exemplo, é a questão do voto útil. Portanto, o MDM e Davis Simango serem vítimas do voto útil, que vai forçar ou vai acelerar uma bipolarização entre a Frelimo e a RENAM e, portanto, a divisão do eleitorado em dois partidos principais, penalizando o MDM. Aliás, já assim foi
nas eleições de 2014, o MDM foi muito, muito penalizado com esta bipolarização. E também temos muitos partidos a concorrer, são altos custos para os Estados, que atingem mais ou menos 180 milhões de meticais. Este é o preço da democracia em Moçambique, Fernando Lima. E é preciso recordar também que vamos às 6ª eleições gerais neste país, nos primeiros anos da introdução da democracia, compreendia-se, e precisávamos da tal estabilidade, o envolvimento de todos. Não é chegado o momento de se estabelecer uma fasquia, por exemplo, do tipo quem não atinge 5% é automaticamente expurgado. Há partidos, por exemplo, que aparecem em momentos eleitorais apenas para usufruir os fundos do Estado. Vamos dar outro exemplo. Nas autárquicas não tens muito partido porque não tens este financiamento estatal, mas aparecem com cogumelos em tempos de chuva em eleições gerais. Bem, este é um tema melindroso. E começando pela fasquia dos 5%, devemos lembrar que já houve a fasquia dos 5% na nossa lei eleitoral, e essa fasquia foi abandonada porque se provou que era possível, abaixo da fasquia dos 5%, partidos conseguirem, pelo método DONT, que é o método que se usa em Moçambique para apuramento dos resultados eleitorais, ou seja, para a seleção dos deputados para o Parlamento, que era possível aos pequenos partidos, porque isto é um voto por representação proporcional, com pequenas votações, conseguirem colocar na Assembleia da República 1 ou 2 deputados. Infelizmente, até agora, isso não se verificou. Portanto, eventualmente, esta abordagem terá que ser feita, não no sentido de se abolirem os partidos, mas arranjarem-se mecanismos em que os partidos, de algum modo, mostrem que têm um certo nível de aderência, o que, nesta altura, não é verificável, a não ser no dia da própria votação. Por exemplo, a campanha está em curso e tenho indicações que muitas destas caravanas, as pessoas que integram as caravanas são todas pagas. Portanto, essas pessoas que estão a dançar e a cantar são, perdoem-me o termo, mas são pequenos mercenários que foram pagos para estar ali a defender um partido e a exibir as suas bandeiras, depois alugam 2 ou 3 chapas para se transportar e para circular os chapas nos bairros, e isto é feito com estes dinheiros públicos. Ora, a questão, e eu sei que isto é difícil, é tentar combinar esta necessidade de expressão democrática, de dar oportunidade a todos os segmentos da opinião deste país de se expressarem politicamente e tentarem chegar à representação política no Parlamento, mas também expurgar muito do oportunismo que acontece nestas questões. Por exemplo, em Angola, e Angola muitas vezes tem legislação muito semelhante à nossa. Se um partido não atinge um determinado score, imediatamente tem que se dissolver após as eleições. Mas o que é que acontece? O partido dissolve-se como Partido Popular, mas vai aparecer 5 anos depois como Partido Popular Democrático, com um novo emblema, e portanto, exatamente porque pretendem, as pessoas que estão à volta deste partido pretendem se beneficiar dos fundos de Estado. Já vimos como os partidos políticos foram usados para importações de viaturas sem pagar direitos, revenda de viaturas, o que foi um grande escândalo, um grande negócio, mas também um grande escândalo. Portanto, são questões melindrosas que não podem ser tratadas com régua e esquadro, porque estamos aqui a falar de democracia, da liberdade dos cidadãos de se expressarem, e o próprio Estado apoiar
estas mesmas pessoas que querem expressar as suas opiniões, mas isto traz depois nas suas franjas claros atos de oportunismo e de boleias monumentais à custa destes fundos do Estado. Campanha eleitoral, vamos continuar a acompanhar neste programa, faltam uns 20 dias. Vamos comentar, Fernando Lima, agora a entrevista da Ivone Soares, a chefe da bancada da RENAM, que deu esta semana ao canal de Moçambique, na qual diz que se identifica com a junta militar. Isto, Fernando Lima, aos olhos da opinião pública, aos olhos de seguidores da RENAM, não pode ser interpretado como se a Ivone Soares estivesse a dar visibilidade política a um grupo que contesta a liderança do Yusuf Mahamat. Bem, em primeiro lugar eu devo dizer que não li com toda a atenção devida à entrevista de Ivone Soares. 2. Eu gostaria de confrontar a Ivone Soares com o próprio conteúdo da entrevista. Os temas e as declarações são suficientemente melindrosos para uma pessoa concluir que estas declarações foram reproduzidas ipsis verbis, não obstante a publicação que trouxe esta entrevista a merecer grande respeito pelas contribuições que tem dado noutras matérias e noutros conteúdos à própria história do jornalismo moçambicano. Tendo dito isto, a minha interpretação não é que existe um apoio tácito à junta militar. Acho que Ivone Soares, e na minha interpretação, repito, escolheu as palavras, fez uma declaração ambígua e a ideia é de que ela tanto está com a junta militar como com todos os moçambicanos deste país. Ora, eu também estou com todos os moçambicanos, estou com a junta militar, estou com as pessoas que não são da junta militar, da Frelimo, da Renamo, do Podemos, da Nova Democracia, nesta questão das disputas políticas e, concretamente, em relação à reconciliação, à reintegração. Claro que eu quero que se encontre uma solução para estes homens em particular vale o que vale da junta da junta militar, mas é esta a ambição, que deixe de haver junta militar, mas não é deixa de haver junta militar pela eliminação destes homens, mas pela sua correta reintegração. Aliás, o presidente Nyusi fez uma declaração ontem em Manica e mais ou menos expressou-se nestes termos. Também ele está preocupado com este fenómeno e quer que se encontre uma solução. Dito isto, não me parece que isto é uma declaração de proselitismo, tipo a junta militar é uma espécie de partido, a RENAM está dividida, eu tenho que tomar posição, eu estou deste lado. O timing que ela escolhe para fazer... Não, o timing não é o mais apropriado e mais. As pessoas ligam esta declaração que é atribuída a Ivone Soares com uma outra declaração, esta da sua lavra, porque ela não desmentiu, na sua conta do Facebook, em que lamenta que não se fale de Afonso de Acama na campanha eleitoral, muito em particular na campanha eleitoral da RENAM. Ora, esta declaração foi largamente aproveitada na comunicação social, pelos seus opositores políticos, sugerindo que Ivone Soares
não está em concordância com Ossuf Momad. Portanto, é assim, a Ivone Soares, aqui há uma década atrás, era uma principiante na política. Ela não é mais uma principiante, está na Comissão Permanente da Assembleia da República, chefia uma bancada, tem que medir seriamente os seus pronunciamentos públicos. Aliás, notoriamente, Ivone Soares tem sido um dos políticos moçambicanos que tem mostrado uma notável evolução, ou as suas intervenções na Assembleia da República assim o demonstram. Portanto, não percebo muito bem estas declarações dúbias sobre a junta e sobre a referência ou não referência a Afonso Dhlakama. Mais e que são suscetíveis de dividir a própria RNAM numa altura em que a RNAM parece que pode conseguir excelentes resultados neste pleito eleitoral. E não só, também Ivone Soares não se deve auto-excluir, auto-marginalizar, porque este país precisa de pessoas como a Ivone Soares, mulheres determinadas, jovens, que podem ser elementos de inspiração para outros jovens moçambicanos. Às vezes damos tiros no pé e perdemos o foco por questões que eu compreendo, que nos afetem, que nos perturbem. Muitos moçambicanos, independentemente das suas cores partidárias, afirmam-no todos os dias que o que falta, por exemplo, nesta campanha eleitoral, sente-se a falta de Afonso Dhlakama. Não é uma declaração de militante da RNAM, é um comentário que eu ouço é um comentário transversal de pessoas com filiações partidárias e de pessoas sem filiação partidária. Falta um pouco este piripiri na campanha eleitoral que era introduzido pelo Afonso Dhlakama. Muito bem, Fernando Lima, vamos fechar com outro tema que está incontornável neste programa, que é a questão das dívidas ocultas, que o Fórum de Monitoria e Orçamento rebateu aquela pretensão da Procuradoria-Geral da República de ver o antigo Ministro das Finanças julgado em Moçambique, e essa contestação foi apresentada a semana passada no Tribunal Supremo da África do Sul, na divisão de Gauteng, em Johannesburg, e que o FMI considera ilegal extraditar Manuel Cheng para Moçambique, que insiste nesta ideia de que o antigo ministro deve ser julgado em Nova Iorque. É importante esta contínua intervenção do FMO, de não deixar cair no esquecimento este caso, de insistir que Manuel Cheng vá a julgamento em Nova Iorque, para que todos nós saibamos com que linhas se cozeu este caso das dívidas ocultas. Eu acho isso muito importante, e acho que, inclusivamente, há uma atitude pedagógica em relação ao posicionamento do FMO. Ou seja, aquilo que seria o habitual era o FMO e as pessoas que estão à volta do FMO serem rotuladas de agentes do inimigo, que não são patriotas, e está a ser levada com muita seriedade a participação. É um direito que lhes assiste ter este posicionamento. Portanto, eu acho muito importante, em última análise, isto significa a constituição do FMO em figura de assistente junto deste processo. Aliás, em cima do nosso programa, ficámos a saber que no mesmo dia em que os moçambicanos vão às urnas, e voilà, em Nova Iorque, começa o julgamento dos banqueiros e não sei se Chang vai ser julgado à revelia, mas significa que o julgamento, que deveria começar no dia 7 de outubro, por decisão do juiz, vai começar a 15 de outubro, exatamente o dia das eleições em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre os ganhos, as mais-valias que Moçambique vai ganhar em relação ao negócio entre Ocidental e a Total dos ativos da Anadarko na bacia do
Rovuma. Comentamos sobre os pronunciamentos do Presidente da República em relação à situação de Cabo Delgado. Olhamos para os pronunciamentos da Ivone Soares e fechamos com um incontornável tema das dívidas ocultas. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.